Fala aí, meu amigo. Vambora. Boa, tá me ouvindo bem, Douglas? Tá tudo bem? Tá, tudo na paz. Tudo bem, graças a Deus. Irmão, primeiro eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. É um projeto novo, mas que a gente mais ama é falar de futebol e falar com quem entende, com quem viveu e consegue passar uma experiência bacana, uma forma de trazer esperança para essa galera aí que está começando no futebol. Primeiro eu quero te agradecer, irmão. Seja bem-vindo, Douglas. Valeu, cara. Obrigado. Essa pandemia aí agora virou até uma parada rotineira nesse negócio de live por telefone, pelo Instagram, YouTube. E vamos lá, vamos bater esse papo aí. Isso aí. Bora. Para muitos às vezes é até um pouco cansativo, né, cara? E para alguns estão fazendo até live todos os dias, tá ficando um processo cansativo, mas legal aí, legal da parte de vocês, cara, que você particularmente nos atendeu com bastante carinho aí, eu tenho que te agradecer. Vamos embora. Só quero falar um pouquinho aí desse processo da pandemia, né? Eu sei que você é do Rio, você é aqui Você é de pertinho, né? onde? Eu sou eu sou do Rio, mas sou de Teresópolis. Conhece aqui, né? CBF e tal. Pô, terra boa. Um pouquinho de frio aqui, pô. Subir na Eu gosto serra. do frio, eu gosto do frio. Aí nós somos daqui e a gente está vivendo aí esse momento de pandemia. Agora deu uma relaxada, né? Aí no Rio também. E eu sei que você tem um processo, você tem um sistema aí de um restaurante, né? Uma costela no bafo. E vamos falar um pouquinho só sobre essa pandemia. Também quero a tua opinião sobre a volta de futebol, a volta do futebol aí no Rio de Janeiro também, essa questão. Fala um pouquinho pra gente, Douglas, por favor. Cara, então, sobre a pandemia, eu na verdade, não fui pego de surpresa, né? Eu, pelo meu trabalho, Uhum. porque no dia 15 de março, que foi meu aniversário, no dia. A pandemia, aqui o bloqueio, aqui no Rio de Janeiro, começou no dia 16, numa segunda-feira. Uhum. Então, quando houve o bloqueio de comércio, das escolas, eu comecei na semana seguinte. Há duas semanas depois, eu voltei em dia 5 ou dia 4 de abril, que caiu num domingo. Só que eu voltei trabalhando com delivery, Um delivery, entrega. no local fechado, somente entrega. E com o passar do tempo, eu fui me adaptando, porque o ponto que eu trabalho aqui em Padre Miguel é um lugar aberto, que para atender nas mesas e tal. Aí eu fui me adaptando e graças a Deus consegui me agilizar e atender os pedidos delivery. Até porque algumas entregas, quando são próximas, eu mesmo faço a entrega, porque eu tenho uma moto, eu ando de moto e eu mesmo faço a entrega junto com um amigo meu. Aí a gente divide. Por ser, quando a entrega próxima, eu vou rapidinho, faço um tiro curto e ele vai em outros lugares. Então tu já se Mas preparou, né, nesse processo todo. eu consegui me preparar. Mas eu tenho amigos que infelizmente não conseguiram e estão voltando agora Uhum. a trabalhar, que trabalham com comércio, estão voltando agora, em junho, e passaram uma dificuldade grande Uhum. durante esse período aí. Isso aí. Aí teve. Aí acaba atingiu o futebol, né? E o futebol a gente sabe que hoje é uma economia, né, cara? Então, assim, é um processo que envolve realmente. É um poder financeiro absurdo, é uma economia hoje no Brasil. E o Rio de Janeiro já começou, outros estados já começam. Assim, eu particularmente, eu dou minha opinião, eu acho que realmente tem que ter uma determinada cautela nessa situação. Por mais que, vamos voltar ao futebol, igual eu sou Flamengo, vivo o Flamengo e eu tenho que defender o Flamengo, enfim. Mas o Flamengo escolheu a volta, eu não vou crucificar o Flamengo. Mas
eu acho assim, complicado no sentido quando se fala assim, pô, comércio abriu, a cidade está toda aberta, tá tudo aberto e por que o futebol não? Também é uma outra história para se pensar. Eu acho que quem pode realmente falar com propriedade sobre isso são as pessoas que estão envolvidas, enfim. Mas a gente entende que a intenção, ou seja, eles pedem para não voltar, enfim, mas o futebol voltou até com um certo precoce, né? Mas fala a tua opinião um pouquinho, Douglas, por favor, pra gente. Então, há um tempo atrás eu bati um papo com alguns amigos que estavam discutindo sobre o retorno do futebol na semana que antecedeu o jogo do Bangu e Flamengo. Assim, A minha opinião, eu acho que deveria ter um acordo com todos os clubes, com os clubes. com todos. Até porque, se for para ter jogo do clube que tá tendo todo atendimento, está seguindo o protocolo, que está dando todo suporte para treinar, para treinar, para estar ali no dia a dia, são poucos que têm essas condições. Que foi, na minha opinião, que foi o caso do Flamengo. Foi o Uhum. primeiro time do Rio de Janeiro a voltar a treinar, seguiu os protocolos da OMS, do Ministério da Saúde, montou uma estrutura muito boa lá para os atletas, tanto que depois eu vi que atenderam até os familiares, as pessoas do convívio, né? Que moram na mesma casa. E Uhum. os outros clubes que não têm essa condição, que não têm Exatamente isso. não tem como Exatamente isso. seguir isso. É da mesma E na, forma que o Bangu, por exemplo, ele não fizer. Igual essa semana teve a questão que eles passaram nos clubes, enfim. E só o Flamengo foi aprovado, não foi isso? Foi ontem ou ontem, alguma coisa assim. isso aí. E até os próprios jogadores do Flamengo que se sentem, já falaram abertamente que se sentem tranquilos por jogar, é complicado você jogar contra os outros clubes que acabaram de passar aí no processo de não aprovação, né? Aí você vê o número de atletas que teve o teste positivo do Botafogo, Fluminense. Eu acho que o Fluminense só foi um, o Botafogo foi cinco, no Vasco Uhum. mais de 5 ou 10, não lembro o número exato. Pô, se eu pego como uma experiência, porque eu também já joguei em time pequeno e Uhum. sei qual é a dificuldade de um time pequeno para se estruturar, até para treinar, se estruturar para treinar. O time pequeno que eu falo são esses times que estão jogando Carioca da primeira divisão. Sim, sim. Não é os times de Série B, os times que estão jogando Carioca da primeira divisão. Todos nós sabemos que muitos clubes não têm condições de seguir o padrão que o Flamengo seguiu, com as determinações que foram feitas, e eu achei precipitado. Sou igual a você, sou flamenguista igual a você. Só que eu achei precipitado porque não chegaram num acordo todos os times. Não teve um acordo. Eu acho que são 12 times. Dos 12 times, quais os times que têm condições de voltar a treinar amanhã? Tem 4 times. Os outros 8 não têm condições. Então peraí, Aham. vamos tentar botar um padrão aqui igual para todo mundo para voltar a treinar para depois pensar na competição. Só que voltaram precipitadamente, Flamengo e Bangu nesse jogo, essa é a opinião minha. Aí agora, semana que vem, né, ou melhor, domingo já tem jogo, né? Sábado, esse final de Isso. semana já vai ter jogo. Aí você vê que o Fluminense e o Botafogo, que estavam nesse, nesse debate aí com os times grandes, não estavam aceitando o retorno. Concordo, concordo porque o tratamento, na minha opinião, tem que ser igual para todo mundo, cara. Independente do poder que o clube tem ou não, junto com a federação, pô, gente, olha só. Tá liberado o futebol. O prefeito, né? Aham. Que é outra.
Outra bagunça também, prefeito, governador, Ministério da Saúde, pô, uma embolação do caramba e não chegaram num acordo entre eles. Aí veio o futebol. Todos nós sabemos, como você falou no início aí, o futebol, o poder aquisitivo do futebol hoje em dia é muito grande. Muito grande. Tanto que o Flamengo jogou contra o Bangu no Maracanã, teve um prejuízo de 150 mil. Se você pega um jogo do Flamengo com o Maracanã lotado, seja com qual time, qualquer um, seja com o Bangu ou com time de Campeonato Brasileiro, final de Libertadores, esses 150 mil reais o Flamengo deve gastar com hotel, com equipe de segurança. Isso É é mínimo para o exatamente Flamengo. isso. É exatamente Isso é isso. mínimo para o Flamengo. Então eu não concordei. Não concordei pelo fato de conhecer como o time pequeno passa dificuldade para se igualar estruturalmente para treinar e para jogar, ainda mais com essa pandemia. Uhum, Porque não é fácil não, cara. A situação, lá no começo eu falava exatamente. que muita gente estava achando que era brincadeira. O negócio é muito sério, muito sério. Exatamente. Pelo número de mortes que nós temos aqui no Rio de Janeiro, a situação está grave demais. Isso aí. Mandar um abraço para o William Barbie aí também, que está lá na Coreia, Coreia do Sul. Pô, Marcou uma entrevista com a gente molecão. também, apareceu aí. Um abração, irmão. Um abraço, William. Bora. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de futebol. Vou desenrolar um pouquinho com a tua carreira aí. É, sei que, mas eu vou falar, eu quero, na verdade, saber, cara. Não, eu sei que tu passou por vários clubes, mas eu quero conhecer a história do Douglas Silva. Eu acho que isso que realmente inspira as pessoas. Eu acho que a live, pô, beleza, saber por onde tu passou, vai lá no Wikipedia e procura por onde você passou, mas eu quero saber a tua história, sabe? Para você inspirar alguém, aquela galera que está começando. Quero saber com quantos anos você começou, Douglas, e se começou direto no futsal, igual a maioria dos jogadores, dos atletas, ou se já foi direto para o campo, ou realmente só serviu as bases, ou chegou a trabalhar com alguma outra coisa. Quero saber um Então, pouquinho da tua história. eu comecei em 87 no Bangu, na escolinha do Bangu. Na época tinha uma escolinha atrás do gol. Inclusive, esse espaço existe até hoje lá. Atrás do gol, do lado da Figueiredo Camargo, da rua principal. Não do lado da Aham, praça. Eu comecei ali em 87 com o Mário Tito, que era um dos ídolos do Bangu, que foi campeão em 33 e 66. Mário Tito em 87, aí em 90, eu sempre joguei no Bangu nas categorias de base. Em 90 eu fui pro futebol de salão. Aí eu jogava na escolinha de campo e jogava futsal lá na sede social, do outro lado do Bangu. Aí fiquei jogando as futsal e campo até os juniores, até os 17 anos. Com 17 anos eu tive uma oportunidade de fazer um coletivo contra o time profissional. O Alfredo Sampaio, na época, era o treinador. E nesse coletivo eu me destaquei e após o treino o Alfredo falou que eu iria fazer parte do elenco do Alfredo Sampaio? profissional. Alfredo Sampaio. E daí em diante quando não era relacionado para ficar no banco, no profissional, eu só descia para jogar, eu já descia para jogar nos juniores. Eu joguei da escolinha ao infantil, do juvenil eu passei para o profissional, aí do profissional eu descia para jogar nos juniores. Então a minha história de base toda é no Bangu, graças a Deus. A Bangu tua história toda. me deu o suporte todinho. Aí no futebol de salão eu fui tricampeão carioca de futsal. No futebol de salão eu fiquei de 90 a 96, 97, por aí.
Mas deixa eu te falar, Douglas, porque desse momento aí, eu sei que você passou essa fase toda no Bangu, você chegou a morar no Bangu? O Bangu tinha, sei lá, um CT para a galera da base ou não? Morava em Não, casa? tinha. Porque rapidinho, eu sei que você teve um momento um pouco turbulento aí na tua carreira no início, né, cara? Que você passou por algumas situações. Mas, assim, não vivia só em casa mesmo ou tua vida era focada só no futebol? Não era para tu ter passado por essa situação um pouco sombria aí da tua vida? Cara, eu ficava muito na Toca do Castor, pô. Eu tive o privilégio de pegar a Toca do Castor, que é em frente ao shopping, hoje é em frente ao shopping, hoje Shopping Bangu, mas era em frente à fábrica Bangu, né? Uhum. E muitas das vezes eu ia pra lá, mas sempre fui rueiro, sempre gostei da rua. Eu sou neguinho favelado que gostava de andar descalço, saía de casa de manhã, só voltava de noite, o dia todo jogando bola. E teve uma época também que ali no Bangu, aqui no estádio Moça Bonita, fizeram, botaram uns beliches embaixo da arquibancada e tinha alguns jogadores que vinham de fora, moravam lá. Eu também frequentava nessa época ali, debaixo da arquibancada, frequentava onde era uma academia, a antiga academia do Bangu. Uhum. Teve um tempo que rolou um alojamento ali também. E eu ficava muito no clube, porque eu morava com a minha avó. Eu sou neto criado por vó. E ficava na rua e ficava no Bangu, ficava na rua no Bangu. E essa fase que eu passei da minha vida foi uma fase de adolescente rebelde, porque eu era o catíssimo, né? Eu não abaixava a cabeça, eu batia de frente, aí peguei uma fase aí que botei o terror na rua, fazia bastante besteira. Mas aí, como eu falei, o Bangu, em 97, me deu a melhor oportunidade da minha vida. Foi Legal, cara. Legal. primordial. Isso é exatamente isso. Na verdade, acho que é a fase adolescente, a fase jovem, muita gente tem direito a escolher. Eu acho que é daí que a gente escolhe o nosso destino, né? E graças a Deus te deu essa oportunidade do Bangu e a tua vida seguiu aí só Só subindo e vitória. realmente assim, foi um sucesso, né, cara? Na verdade, você se tornou um grande profissional e exemplo para muita gente. Vamos lá. E depois você foi para o Atlético Paranaense. Mas eu lembro que foi num time do Bangu, um time que eu sei que muita gente saiu daquele time do Bangu, foram para times grandes. E antes de você ir Foi. para o Atlético Paranaense, você chegou a ter outras propostas, sem ser o Atlético Paranaense, para outros clubes? Não, não. Eu fui, na verdade, a minha aparição no futebol brasileiro foi através da Copa João Avelange. Aham. Eu já tinha me destacado, eu entrava em alguns jogos em 97, em 98. 98 e 99 eu participei mais. Em 2000, que aí eu me firmei como titular, fui capitão algumas vezes, isso com 19, 20 anos, e comecei a me destacar nessa época, com 19, 20 anos, mas propostas assim não tinha. Mas as pessoas falavam que o- os clubes, tinham clubes interessados em me levar para e me tirar do Bangu. Uhum. Mas aí eu nem pensava nisso. Eu continuei jogando, me dedicando, né, nos jogos. Nessa época eu jogava de meia esquerda, cara. Eu era meia esquerda. E me destaquei na Copa João Avelange. E a minha oportunidade de ir para o Atlético Paranaense apareceu quando eu joguei contra o Paraná. Se eu não me engano, nós nos enfrentamos 3 vezes. Foi 3 ou 4 vezes. Na época era turno e retorno.
Uhum. Um jogo aqui em Moça Bonita, um jogo lá em Curitiba. Dorival de Brito, o nome do estádio, né? Eu acho Isso que mesmo. é. Lá no Paraná. Aí depois, na fase classificatória, o Paraná se classificou na outra chave e nós nos classificamos. Aí nessa fase final eu lembro que o Alfredo chegou para mim e falou que tinha algumas pessoas do Atlético Paranaense Observando. para me observar. Porque o Alessandro, lateral direito, já tinha saído do Bangu, jogou o Carioca com a gente e foi para lá. Aí o mesmo empresário meu e dele, que era o Reinaldo Pita na época. E eu lembro que esse jogo aí, cara, eu joguei bem demais nesse jogo. Tanto aqui em Moça Bonita, quanto lá em Curitiba. Eu até brinco com o pessoal lá em Curitiba que eu falo que a minha ida pro Atlético Paranaense eu tenho que agradecer ao Paraná, porque se eu não tivesse jogado contra o Paraná, ninguém sabia que, que tinha o Douglas Silva no Bangu, né? Então, foi uns jogos que eu fiz contra o Paraná que me destaquei. E na época o Alberto Maculan, que era o diretor do Atlético na época. Cara, gente boa demais. Ele veio uma vez aqui no Rio, viu o jogo aqui no Bangu e foi lá no Paraná também, viu o jogo. Aí no decorrer da competição não houve nenhum tipo de conversa. No final do ano que eu fui informado. Eu fui informado assim que nós saímos pro São Caetano, se eu não me engano. Acho que nós saímos pro São Caetano ou pro próprio Paraná. Nas fases finais. Aí eu fui informado que eu ia ser vendido para o Atlético Paranaense. E no Atlético Paranaense aí teve esse auge. Eu sei que o Atlético, na tua época, aí, ele já tinha essa estrutura monstra que ele tem. Hoje eu sei que o Atlético, né, é um do futebol brasileiro, É, é a galera que tem um dos clubes que tem maior estrutura. Aí teve o título, foram dois títulos, não foi isso? No Atlético foram. Paranaense foi o estadual e um campeonato Estadual em brasileiro. abril, brasileiro Isso, em dezembro. isso. Cara, o Aí, Atlético Paranaense naquele ano, desculpa, naquele ano ele é já isso era, aí. já era um time estruturado. A Arena da Baixada tinha sido inaugurada em 99. Pouco tempo, cara. 2 Novinho. anos. 99, 2000, 2001. Em 2 anos já eu consegui pegar o início da Arena da Baixada, o centro de treinamento. Eu não esqueço até hoje, o centro de treinamento foi escolhido entre os 5 melhores do Brasil, tanto que a seleção brasileira, em alguns jogos das eliminatórias, ficou hospedado lá no CT, na época de 2001. A seleção brasileira usou o centro de treinamento do Atlético para treinar. Teve um jogo na Arena da Baixada da seleção. E a diferença é que o Atlético de 2001 para hoje, pô, cara, eu falo para as pessoas quando eu vou a Curitiba, eu falo que se eu tenho a mesma oportunidade que os jogadores que já passaram pelo Atlético retornaram, eu não saio de lá de dentro não, cara. Eu morei no CT quase 6 meses. Hoje eu conheço o CT, acho que para chegar lá no Atlético não precisa nem sair do CT, cara. Não precisa nem morar em outro lugar. Lá. O CT do Atlético hoje está nível europeu, pelo que eu vi. Os funcionários que trabalham lá dentro, a equipe lá é muito preparada. É um dos melhores do Brasil. Hoje não é, não, hoje, eu creio que hoje não está entre os 5, mas está entre os primeiro ou segundo melhor. E é legal o que o Atlético, a posição que o Atlético chegou hoje, é tipo um mérito vindo lá de trás, né, cara? É um trabalho correto vindo lá de trás. Eu acho que a situação hoje, né, os títulos que o Atlético conquistou, é, talvez seja realmente o momento mais marcante do clube, né, por ter conquistado torneio da América do Sul.
Mas assim, é mérito, né, cara? De um trabalho correto, de um trabalho financeiro, pagando o salário corretamente, contratando jogadores de forma correta, sem dívida, enfim. É um trabalho muito correto e é mérito, né, cara? Por tudo que eles É, estão construindo, né? o Atlético tem um histórico muito positivo. Quando eu cheguei lá, eu lembro que na época o Petralha, que Opa, deu uma pausada aí. Acho que ele caiu. Vamos esperar ele voltar aí pra gente continuar a resenha. Contando um pouquinho da história. Fala, Filipão. Beleza, irmão? Saudade. Saudade, irmão. Diegão, vou falar com ele, pô. Vou falar sobre. Vou chegar no Flamengo. No Flamengo ele vai falar um pouquinho da ligação de Júnior. Fala, Matheus. Tudo bem, irmão? Saudade aí, rapaziada. Wellington. Beleza, irmão? Resenha tá maneira, gente? Tá curtindo? Um pouquinho da história. O cara é experiência demais. Sabe muito, sabe muito. fala aí, cara. Boa. O que Voltamos? que houve? Você caiu aí. Ela ficou, deu um blackout aí, meu irmão. Sumiu todo. Problema não. Segue o jogo, vambora. Então, aí o Atlético, cara, desde a época que eu estive lá, o Atlético nunca abusou de contratar jogadores com salário alto. Nunca. Atraso de salário, atraso de premiação, falta de pagamento, nada, 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 nada. Foi um dos melhores clubes que eu joguei. Em termos de estrutura, em termos financeiro, em termos de arena da Baixada, em termos de torcida. Foi o melhor clube que eu joguei. As pessoas falam, pô, mas eu tenho um carinho enorme pelo Atlético por esse motivo. Porque eu, tudo que eu construí, em termos de moradia, apartamento, que eu comprei, tudo graças ao Atlético, cara. E isso não tem como esquecer, né? O Com Atlético, certeza. até hoje, eu vejo que é um clube muito correto. E quando eu falo dos jogadores que têm oportunidade, eu vejo hoje pelo Walter, cara. O Walter é tido como um jogador indisciplinado, não extracampo, indisciplinado com o próprio Fisicamente. corpo, né? Com o É. próprio corpo. Ele se prejudica com o próprio corpo. Cara, aí fizeram uma postagem dele uma vez, falando, né, que já era, não tinha mais condição de jogar, que não sei o quê, que papapá. Irmão, eu escrevi num grupo dizendo que hoje eu tô com 40 anos. Eu tive no Atlético em 2006 ou 2007, 2008. Eu fiquei lá no CT fazendo tratamento no joelho, só que a minha lesão foi muito grave e eu não tive condições de me recuperar para jogar em alto nível novamente. Só que eu fiquei lá num período bom, fiz um tratamento, fiz um fortalecimento lá, show de bola. E nessa época o CT não estava no top que está Uhum. hoje. Já estava estruturado, mas não no nível que está hoje. E eu falei para os caras, meu irmão, queria eu não ter cirurgia nenhuma no joelho e o Atlético me desse só mais uma oportunidade De voltar. de voltar. Cara, o atleta que tem hoje essa oportunidade de ir pro Atlético, encarar aquela situação que está lá hoje, pô, mano, eu não coloco o Atlético abaixo de nenhum time grande, com grandes histórias que existem no futebol brasileiro. Hoje o Atlético está no mesmo nível de É um muitos, de time muitos. que se tornou grande, né? Conforme passar de Foi, tempo, ele se tornou grande. Em troca aí de outros clubes, não vou citar nomes, mas que estão cada vez se apequenando mais. foi comprovado. 2018 e 2019 o Atlético Paranaense foi um dos melhores times de futebol brasileiro, junto com Pô, Flamengo, Palmeiras, é Internacional, mérito. times top, isso. Isso Construído aí é pelo mérito. próprio clube, pelo próprio clube. É mérito, isso aí. Depois disso, tu teve uma passagem boa também pelo Grêmio, né? Uma passagem boa pelo Tive, cara. Grêmio, que meteu gol até em jogo de Libertadores, né? Foi uma fase boa aí pra você?
Não, então, as pessoas sempre falam desse jogo da Libertadores aí pelo Grêmio. Eu joguei a Série B no Grêmio. Esse gol que falam aí é o outro Douglas, cara. É o Douglas mais habilidoso que eu. É Foi o o Douglas. craque. Meia ou Douglas. 10. Ah, Douglas Cachaça? Não é cachaça não. 10 no cadinho, né? 10 no O que, cadinho. Torna no o que cadinho. surgiu o que surgiu Perna no esquerda. Criciúma. Criciúma. Canhoto. Tá. Joga Corinthians. muito. Corinthians. É o Douglas. Eu joguei a Série B, joguei em 2005. Fiz um golzinho lá de falta, fantasma, mas valeu, contra o Avaí. Boa, boa. Então, a minha Mas fase aí, no Grêmio, cara, foi muito maneira. Muito maneira. Sabe por quê? o ano do Grêmio foi o ano que o Grêmio subiu? Foi aquele jogo contra o Náutico, Foi. enfim, foi esse jogo Isso monstro. aí. Foi 2005. Cara, a minha história no Grêmio começou com o Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio, meu paizão da bola. Uhum. Sou muito grato ao Mário Sérgio pela minha passagem no Atlético e pelo Grêmio. Cara, Mário Sérgio, eu e ele tinha um relacionamento de cão e gato. Ele falava que eu era igual a ele fora do campo. E ele falava que eu era igual a ele dentro do campo pela minha agressividade, pela forma de jogar, de não querer perder, de não perder dividida. Se tivesse que dar porrada, eu ia dar Aham. porrada, mas com a bola no pé. Então, cara, Mário Sérgio me ligou assim que Aí Marco eu fiquei. Brito aí, ó. Parceiro. É, isso aí é um Mengol, cara. Me deu Esse tem trabalho. muita resenha, né? Muita história pra contar, né? Me deu trabalho, época de Fluminense, Vasco. Fazia gol pra caraca, gente boa demais. Beijão, Marco. E lá no Grêmio, cara, o Mário Sérgio me ligou quando eu fiquei sabendo que eu não ia renovar com o Flamengo. Só que eu tinha contrato com o Atlético Paranaense. Aí eu criei uma expectativa, aquilo que eu falei antes, de voltar para o Atlético. Pô, eu voltei, eu fui para Curitiba, que é onde eu tinha uma residência, né, lá em Curitiba, e voltei para Curitiba e tô lá em Curitiba, o Mário Sérgio me liga. Fala, ele me chamava de bandido. Fala, bandido, aquela língua feia. E aí, caga, beleza? Como é que você tá? Que não sei o quê. E o Flamengo? Eu falei, pô, Mário, eu não vou renovar com o Flamengo, não. Ele, ó, vou te trazer pra jogar aqui no Grêmio. Eu nem sabia que ele tava no Grêmio. Falei, pô, no Grêmio? Pô, tu fala Grêmio, cara. Tu pega o Grêmio de um campeão mundial, aquele time campeão mundial, né? 82, se eu não me engano. Tu pega o Grêmio dos anos 90, Darley, Dinho, Roger, Rivarola, Adilson, Arce, Goiano, Dinho, Carlos Alberto, Paulo Nunes, Jardel. Meu Deus do céu, mano. Os caras, Uhum. eu vi esse time do Grêmio, né? Nós vimos esse time do Grêmio nos anos 90 ganhando tudo. Era Uhum. Grêmio e Palmeiras. Teve Vasco, Grêmio, Finalzinho. Palmeiras, Cruzeiro. Pô, ele falou, Gão, quero te trazer aqui pro Grêmio, que eu tenho um plano aqui bom pra você. Primeira coisa que eu perguntei a ele, eu falei, ó, se for pra me deixar de castigo, eu nem vou. Ele, como é que tu sabe que é pra tu ficar de castigo? Porque o meu histórico com ele, eu tenho uma história rapidinho pra Oh, contar. não, fica à vontade, irmão, fica à vontade. Minha história minha com o Mário Sérgio. Em 2001 eu fui afastado por indisciplina. Eu fui a laranja podre do saco. Em 2001. Aí, nós perdemos um jogo na Arena da Baixada, cara. Eu não lembro pra quem. Mário Sérgio é demitido. Eu joguei esse jogo. Mário Sérgio foi demitido. Mário Sérgio chega na imprensa e fala assim, na coletiva, tem um negócio pra falar aqui. Se o Atlético não acabar com a noite vai acabar com o Atlético. Cara, na reapresentação no dia seguinte, o único que não pegou uniforme foi eu. Foi tu. Fiquei afastado Caraca. quase um mês, aí o Geninho voltou. Quando o Geninho voltou, o grupo abraçou a causa e me colocou de volta. Essa é uma história com ele.
A segunda história, em 2003, que ele volta para o Atlético, Cruzeiro e Atlético na Arena da Baixada, o Cruzeiro perdendo, a gente perdendo de 4-0 pro Cruzeiro. O time do Cruzeiro que tá aquele tríplice coroa com o Madeira Luxemburgo, Alex, Aristizábal, pô, o time do Cruzeiro era top, né? Cara, eu dei uma chegada no Cris, zagueiro. Cris, zagueiro, careca. Dei uma chegada na lateral nele firme, porque o Cris estava descendo o cacete. Dei uma chegada nele, quebrou a caneleira dele, fui expulso, ganhei o vermelho direto. Nessa que eu ganho o vermelho, perto do banco, do nosso banco, Mário Sérgio olha pra mim e fala assim: tu nunca mais vai jogar comigo. Era a gota d'água. Isso 4-0, Cruzeiro. Segundo tempo, ele virou pra mim: tu nunca mais vai jogar comigo. Aí eu saí. Saí, ganhei uma multa, fui multado 40% do salário. Cacete. E fui afastado de novo. Caraca. Fui afastado de novo. Eu brinco lá em Curitiba, com os torcedores, que eu sou o único jogador que fui afastado 2 vezes e voltei 2 vezes. Então eu sou um cara bem quisto. Isso pelo nosso presidente Petralha. Eu até falei isso para ele uma vez. Falei, pô, presidente, eu tenho que te agradecer muito, porque as 2 vezes que eu fui afastado, eu ter retornado, foi bom demais. Eu fiquei uns 15 dias afastado, aí voltei no jogo contra o Corinthians. Corinthians e Atlético no Pacaembu. Pô, cara, nesse jogo, sabe aquela gana, aquela vontade de querer jogar? Eu tava nesse jogo. O Corinthians fez 2-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, Rogério Corrêa fez 2-1. Kleberson empatou. No finalzinho do jogo, um contra-ataque, o Jô recebeu a bola dentro da pequena área, bateu para fazer o gol. Eu consegui passar à frente do Diego, tirei a bola em cima da linha. Ia ser o terceiro gol do Corinthians. Salvei o gol. Na sequência do jogo, teve uma falta na meia-lua. Eu fiz o gol de falta. O gol da virada, 3-2, Atlético e Corinthians. Eu apontava pra ele assim, ó. Eu quero ver eu não jogar mais contigo. Meu paizão. Aí a sequência, vim pro Flamengo em 2004. Aí em 2005 ele me deu essa oportunidade, cara, de vestir a camisa do Grêmio. Aí, aproveitando aí essa época de Flamengo, então um momento aí na tua carreira, igual um camarada falou aí com a gente, o Diego falou aí, chegou uma ligação do Júnior pra tu, aí aquele sonho de criança passou pela tua cabeça e tudo. Foi, cara, eu tava na fisioterapia, eu tinha recém-operado. Depois desse jogo contra o Corinthians, que eu fiz o gol de falta, eu joguei mais uns 3 jogos e voltei a sentir o joelho de novo, aí eu tive que fazer outra cirurgia. Eu fiz uma artroscopia, aí eu tive que retirar um pedaço da cartilagem que estava inflamada. Aí fiz a cirurgia em novembro, me apresentei em janeiro, mas só que aí eu já não estava no elenco, que ia fazer a pré-temporada. Aí eu tô lá fazendo fisioterapia, o Bolinha atendeu uma ligação, cara. Que na época era a sala da fisioterapia lá no CT, era a sala da fisioterapia e do lado era a sala do Bolinha, massagista. E o telefone ficava na sala dele. Pô, o Bolinha atendeu o telefone, eu deitado na maca, o Bolinha, Douglas, tem uma ligação lá pra você. Falei, pô, Bolinha, quem é? Ele é o Júnior. Falei, valeu. Aí fui, peguei o telefone, alô? E aí, bom dia? Fala, Douglas, é o Júnior. Fala, Júnior, beleza, cara? Tudo bem? Eu falei, tudo. Tô aqui fazendo fisioterapia. Ele, pô, Douglas, tá falando é o Júnior. Fala, Júnior. E aí, cara? Tu não sabia quem era? Qual Júnior? Não sabia. Não, é porque ele não tinha dito. Caramba, ele falou assim, Douglas, aqui é o Júnior, do Flamengo.
Leovegildo, maestro. Falei, fala, né? Pô, Falei, caramba, e aí, Júnior, tudo bom, cara? Tudo? Ele, pô, como é que você tá? E perguntou como é que eu tava. Eu já tava na transição de fisioterapia para campo, já tava voltando a uhum. treinar. Aí ele falou assim, ele, pô, cara, a gente quer contar com você aqui no Flamengo. O Abel colocou teu nome aqui na relação. Eu tô te ligando para saber disso. Falei, pô, meu, falei, posso viajar amanhã? Ele, não, cara, tem que falar com o pessoal da diretoria. Aí, pô, cara, foi o sonho, né? O sonho. Aquele neguinho favelado, né? Vivia o dia todo jogando bola na rua, frequentar Maracanã, pegar trem lotado para ir pro Maracanã, ficar lá na arquibancada, receber esse convite para jogar no Flamengo. Aí eu não, nem pensei duas vezes, cara. É uma Confesso que, convocação, né? confesso que, pô, esqueci estrutura, esqueci lado financeiro, esqueci tudo, tudo, tudo. Tudo que o Atlético me proporcionou, com essa ligação que o Júnior me fez, eu fiz questão de vir para o Flamengo pelo fato de ser flamenguista, de ter recebido o convite do um dos maiores ídolos do Flamengo, né? Que é, na minha opinião, Zico Júnior, fora os outros, né? Adílio, Andrade, Leandro, aquela geração de 81. Mas nessa época o Júnior era o diretor e eu ainda tinha o aval do Abel, que foi meu paizão também, que me trouxe para cá, pro Flamengo. Então, essa aí, essa é a ligação inesquecível. Melhor ligação que eu recebi da minha vida. E melhor ainda é ter conquistado o título carioca com a camisa do Mengão. Aí seria, foi realmente a realização para tu, né? Foi, foi. Foi porque eu enfrentei o Flamengo várias vezes jogando pelo Bangu e sempre imaginava como seria jogar no Flamengo e ser campeão pelo Flamengo. Eu tenho um amigo que passou por lá, da categoria de base até o profissional, que é o Fernando, zagueiro, Uhum. morava aqui no bairro. E muitas das vezes quando eu encontrava, eu falava, e aí, Fernando? O apelido dele é Jack. Eu falava, e aí, Jack, como é que é? Ele, cara, não tem jeito, o Flamengo é demais. E ele jogou do infantil até o profissional. Conquistou títulos lá. E todas as vezes que eu jogava contra, principalmente no Maracanã, eu ficava viajando. Eu olhava para a arquibancada e ficava imaginando. Falei, caraca, Deve ser coisa de imagina maluco. Deve ser coisa de maluco. Deve ser. Pra quem é Flamengo vestir, mesmo, ou quem torce pro clube, deve ser coisa de doido. você vestir essa camisa, 100 mil pessoas gritando teu nome. Pô, se você. Cara, tipo assim, eu falo para as pessoas que eu tive um privilégio porque eu joguei no Flamengo, né? Conheço jogadores que teve no Flamengo e não conseguiram jogar. Eu joguei, eu consegui, pô, botei a camisa, me identifiquei. Pô, é claro que nem todos os jogos você vai ser perfeito. Eu Aham. cometi erros, cometi falhas, mas, cara, botava a camisa. Pô, quando eu chegava no Maracanã, cara, a gente chegava uma hora e meia antes. Porra, meu irmão, a torcida cantando. Eu lá embaixo na arquibancada, tava pra ouvir, cara. Coisa de maluco. Um jogo inesquecível que eu fiz pelo Bangu foi Bangu e Flamengo. A gente não entrou para aquecer no campo. O aquecimento sempre era no vestiário, que tinha um espaço sintético. Aham. E eu aquecendo, aí a torcida do Flamengo, oh, meu Mengão, eu gosto de você. Esse grito da torcida ficou aqui, ó, na cabeça. Aí nós entramos, quando nós entramos, subi a escadinha, quando sai da escada aqui, eu olho pra frente, aquele mar vermelho e preto, caraca, isso aí eu tinha 19 anos, 18 e 19 anos, contra o Flamengo, no Maracanã lotado, cara. Aí, pô, passou alguns 99, passaram 5 anos, pô, cara, não tem preço, meu irmão. Aí jogar no Flamengo, aí que eu dei a vida. Eu dava a vida jogando no campinho aqui da Rua P, pô.
Imagina no Maracanã com o manto no corpo. Sensacional, sensacional, Douglas. Ó, é sensacional, irmão. Chega a arrepiar ver um cara falando isso. Quem é Flamengo sabe. Quando entra naquele Maracanã, vê aquele. Pô, sem palavras, irmão. Vamos lá, Não, rapidinho pra gente chegar ao final. Eu tinha outras coisas aqui pra te lembrar, mas, gente, só falta 9 minutinhos pra gente terminar. Só dando uma última passada também, Douglas. Aí depois você teve realmente mais problema no joelho, que aí você não conseguiu seguir em alto nível. Foi por isso que foi. chegou a encerrar tua carreira, porque realmente não deu mais. Foi. Eu operei 2 vezes. Jogando pelo Atlético, foi 2003. Em 2003 eu fiz 2 cirurgias. A primeira no início do ano e a segunda no final do ano, isso em 2003. Aí em 2005 eu fiz mais uma lá no Grêmio, fiz uma artroscopia no Grêmio. Em 2006 foi a quarta. Em 2006 eu estava no Brasiliense. Em Uhum. 2006 eu tive que tirar um pedaço, mais um pedaço da cartilagem. A mesma que eu tinha feito em 2003. Aí, com excesso de cirurgia, a cartilagem já não tinha mais proteção, né? Com Aí o foi o osso. limite pra tu. Foi, é muito dolorido, cara. Aí eu ainda consegui me cuidar, tomei algumas infiltrações, tinha uma injeção na época chamada Sinvisc, custa R$ 2.000 essa injeção. Eu tomei umas 3 doses dessa injeção Pra e eu aguentar consegui, jogar. consegui prolongar até 2012, 2013. Mas aí eu tinha a perna para dentro, né? Minha perna esquerda é para dentro, igual dos meus tios. Dificuldade para ganho de flexão, dificuldade para ganho de flexão, extensão, musculatura. Eu sempre fui forte, sempre fui forte. Mesmo com corpo magro, eu sempre fui forte, sempre tive força. Não era muito musculoso, mas eu sempre tive força. Aí eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo ganhar isso. Pô, e olha que eu dava vida na academia, cara. Academia, fisioterapia, borrachinha, fazia todos os trabalhos. Pô, mas não conseguia. Chegou num período, em 2013, eu jogando pelo Séries, se eu não me engano. Eu, no meio de campo, dominei a bola no peito e, tipo, trouxe a bola pro lado direito. Dominei no peito, trouxe a bola pro lado direito. Quando eu apoiei a perna esquerda para fazer força para correr atrás da bola, deu um estalo no joelho. Aí ali eu achei que eu teria rompido o ligamento de novo. Só que não. Esse estalo foi o osso com osso, que já estava tendo contato já, de osso com osso. Aí eu fui, fiz uma ressonância. Na época não teve nada de lesão com o ligamento. O médico falou, pô, cara, isso aí é princípio de artrose. Eu tenho artrose no joelho, com 40 anos. O médico falou que o meu joelho é de uma pessoa com mais de 60 anos. Que isso, cara. Eu sou um idoso com o joelho esquerdo. Eu sou jovem com a parte direita aqui. Pra cima eu sou jovem, mas perna esquerda é joelho de idoso já. Já tô Aham. travado. Só serve agora para pedalar, que agora eu tenho número de ser ciclista. Tô Eu tô pedalando pra vendo, tô te caramba. acompanhando, pô. Tô te acompanhando. 2 horas de bicicleta. Tô pedalando mais que Denilson e Robinho junto. Douglas, vamos ver se eu vou fazer um momento bola parada aqui, rapidinho. Vou te fazer 10 perguntinhas e tu de bate pronto pra gente terminar. Falta 5 minutinhos, vamos ver se vai dar tempo. Tá bom? Valeu, vai Sem lá. pipocar, mas eu sei que eu tô falando com um cara que não pipoca de jeito nenhum. Nunca pipocou e não vai pipocar. Vambora. Vamos lá, vamos lá. No teu coração, Bangu, Atlético ou Flamengo? No meu coração, Bangu. Sonho profissional que tu não realizou, que tu tinha vontade, mas infelizmente não aconteceu. Jogar Champions League. Boa. Pior treinador. Mano Menezes. Forte. Melhor treinador. 3. Pode falar.
Mário Sérgio, Abel e Geninho. Opa, desculpa, são 4. Tem o Alfredo. Alfredo Sampaio. Pior momento na carreira? Pior momento da carreira? Eu não vou falar de lesão, porque lesão acontece, né? Foi a perda do título da Copa do Brasil pro Santo André. Santo André? Foi. E o teu melhor momento na carreira? Meu melhor momento na carreira foi ter sido campeão, conquistado os títulos que eu conquistei. Boa. Melhor jogador que já atuou do seu lado? Cara, tem vários. Alex Mineiro, Felipe, Maestro, Pegou uma Kleberson. época dele. Boa. Melhor jogador que você já enfrentou, que estava do outro lado e tu respeita? Porra, chato. Eu tenho o máximo respeito pelo Alex. Alex, camisa Alex. 10? Canhoto. Passado. Esquece, Pô, passado. fui expulso. Ganhei uma punição. Cruzeiro e Atlético. O Alex era demais, cara, jogando. Boa. Craque. Jogador mais resenha da tua época. Tu dividia quarto, que trocava uma ideia maneira contigo, mais resenha. Pô, o mais engraçado que eu tive o prazer de conviver foi o Gabiruca. Adriano Gabiru. Putz, que figura. Sinto saudade dessa resenha. Boa. E pra terminar, o ídolo no futebol. Meu tio, Jaceni. E aí, jogador? Meu tio começou no Campo Grande, foi campeão da Taça de Prata pelo Campo Grande, treinado pelo Luxemburgo. Depois ele foi pro Corinthians, foi campeão brasileiro, campeão paulista com o Corinthians. Jogou no Flamengo também. Jogou em vários clubes brasileiros. Conquistou muitos títulos também, foi campeão catarinense com o Joinville. Meu tio hoje mora nos Estados Unidos. Boa. É o meu ídolo, né? Respeito. Minha referência. Bacana. Douglas, eu tinha outras coisas pra gente conversar, resenha contigo. Falar é muito, muito bom de ouvir falar, muita experiência, irmão. Sabe muito. Eu que agradeço. Respeito. Mandar um abraço pro Nando aqui, ó. Lá do CFZ. Tá aí. Nandinho. Gente boa demais. Um abraço pra todos. Cara, foi um prazer participar dessa live. Valeu, irmão? Obrigado, irmão. De verdade, obrigado. Todo respeito. Deus abençoe. Muita paz. Boa, irmão. Obrigado. Deus abençoe a família, tá? Um abração, irmão. Fica com Deus. Tchau. Valeu, saúde.